Olá, pessoal, tudo bem? Nesta aula nós iremos trabalhar um novo conteúdo no nosso pacote de revisão da matemática básica, e esse conteúdo vai ser o mínimo múltiplo comum, o MMC. É um conteúdo bem importante que ele perpassa diferentes conteúdos dentro da matemática. Na própria parte de radiciação ele é muito usado, né, as potências, enfim. Então, bora facilitar? Vem comigo! Muito bem, pessoal. Ali vocês têm na tela o conceito do mínimo múltiplo comum. Como está definido ali, é o menor número múltiplo inteiro diferente de zero de dois ou mais números. Imagine que você tem dois ou mais números e você quer descobrir um múltiplo que seja comum a todos eles. Esse é o tal do mínimo múltiplo comum. O próprio nome diz. É o mínimo, é um múltiplo e ele é comum a todos. Muito bem. Mas para a gente começar a trabalhar esse conceito de mínimo múltiplo comum, a gente tem que relembrar, porque esse é um fator importante no estudo do MMC, a gente tem que relembrar o conceito de número primo. Então acompanhe comigo. Olha só, números primos são números naturais, o conjunto dos n's, né? Lembram? São os números positivos inteiros, incluindo isso aí o zero, maiores que 1 nesse caso, porque é número primo, e que possuem apenas dois divisores, sendo que eles e o 1 é que são os divisores possíveis. Então, por exemplo, pessoal, aí vocês têm na tela uma sequência de números primos. O 2. O 2 só é dividido por 1 e por ele mesmo, por números inteiros, né? Menores que ele ou igual. O 3, mesma coisa, só é divisível por 1 e por 3. O 5 só é divisível por 1 e por 5, e assim sucessivamente. Então, esses números que têm essa característica são chamados de números primos. Tranquilinho? Vamos adiante? Acompanhem comigo. Bom, para a obtenção do MMC, existem pelo menos 3 formas diferentes de se trabalhar esse conceito. Eu vou para o conceito mais prático e mais interessante e mais costumeiro que se usa na matemática para a definição do mínimo múltiplo comum. Na verdade, são 4 passos, a gente colocou aqui de forma conceitual, depois lá em alguns modelos que eu trago nesta aula para resolver, a gente vai trabalhar cada passo desse. Então, só para relembrar. A primeira coisa é decompor em fatores primos os números através de um algoritmo, no qual se coloca os números a decompor lado a lado. Você vai lá, vai dividindo todos os elementos que tem, vai procurando se tem algum número primo, do menor para o maior, que divida pelo menos um dos elementos que tem lá, e assim sucessivamente. Depois disso, se inicia o processo buscando o menor número primo que divida pelo menos um dos números. Na realidade, eu acabei de comentar isso, né? No terceiro passo, esse processo vai se repetir até que o resultado de todas as divisões seja 1. Você vai dividindo todos os números lá que você está estudando até que eles cheguem no divisor 1. Vai dividindo pelos números primos até chegar lá. E depois disso, no final, esses resultados de divisão você vai multiplicar entre eles. Essa multiplicação é o próprio MMC. Ok? Como eu disse, depois nos exercícios a gente vai clarear isso com vocês. Maravilha? Seguindo. 2 propriedades importantes que o mínimo múltiplo comum apresenta. Vamos lá? A primeira propriedade. O MMC de 2 números primos entre si é igual ao produto entre esses 2 números. Então, quando você vai fazer o MMC, que são 2 números primos, basta multiplicar os 2 entre si, que esse resultado é o próprio MMC. Como eu coloco ali na tela, por exemplo, observem ali, ó, nós temos aqui o 2 e o 5, são 2 números primos, certo? O 2 é só dividido por 1 e por ele mesmo, o 5 por 1 e por ele mesmo. Perceba que se você fizer o produto entre os dois, isso vai dar o próprio MMC. Isso quando você usa aquela técnica que eu apresentei ali no início, que nós vamos trabalhar na sequência, você percebe naturalmente que isso é uma verdade, ok? E a segunda propriedade diz que se um dos números a encontrar, o MMC é múltiplo do outro, o MMC entre esses números será o maior entre eles. Então, por exemplo, ali eu coloco um exemplo ó, do 3, o 6 e o 12. Vocês podem perceber que o 12 é múltiplo de todos eles, então ele é o próprio MMC. Tranquilinho? Muito bem, pessoal. E aí, nada melhor do que a gente partir para alguns exemplos para clarear e esclarecer bem isso. Mas antes, sempre aquele lembrete, não esqueça de curtir o nosso trabalho, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, aciona o sininho para notificação, toda segunda e quinta nós temos vídeo novo aqui no canal, ok?
Vambora, o que interessa para vocês é esse conteúdo. Então vamos lá. Pessoal, o primeiro exemplo que eu coloco ali, eu peço o MMC entre os números 2, 4 e 8. Ali do lado eu coloquei uma colinha para vocês poderem acompanhar e ir relembrando esse processo do método prático para obtenção do MMC. Vamos lá então, olha o que diz lá o método. Primeiro, nós vamos decompor em fatores primos através de um algoritmo, em que os números a decompor vão ficar lado a lado. Então, o que isso significa na prática? Você vai pegar os números, vamos lá, o 2, o 4 e o 8. Tá vendo? Você vai colocá-los lado a lado e você vai usar um algoritmo para fazer esse cálculo. De que forma? Aqui à direita, observem o passo 2 aqui, ó. Você vai pegar e iniciar o processo buscando o menor número primo que divida pelo menos um dos números que está aí. Lembra os números primos? 2, 3, 5, 7, assim por diante. Se vocês observarem o 2, o 4 e o 8, eles são divisíveis por 2, que é o menor dos números primos, ok? Então você pode fazer a divisão. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2 e 8 dividido por 2 dá 4. Estão percebendo? Cada elemento daquele você vai dividir por aquele número primo que você escolheu. Muito bem. Seguindo, ficou 1, 2 e 4. O 1, pessoal, extinguiu, já fechou. Cheguei na divisão máxima. Aqui continua. Então, se você observar, o 2 e o 4, eles também são divisíveis pelo próprio 2. Então, você vai repetir esse número primo. Então, aqui já tinha fechado, era 1. Aqui, 2 dividido por 2 vai dar 1. E aqui, 4 dividido por 2 vai dar 2. Tranquilo? Finalmente, se você observar aqui, o 2 novamente é divisível por 2. Então, se eu der sequência, eu vou ter 1, 1, e aqui 2 dividido por 2 dá 1. Gente, como diz ali o passo 3, observe aqui do lado, ó, este processo se repete até que o resultado de todas as divisões seja 1. O resultado de todas as divisões deu 1. Deu, né? Tá aqui, não tá? Então, nós chegamos na última parte da resolução, que é qual? Olha lá, o passo 4 aqui do lado. Ó. O MMC será o resultado da multiplicação de todos esses números primos. Então, nós vamos pegar agora e multiplicar entre eles. Então, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. Esse resultado, que é 4, você vai multiplicar por 2, que vai dar 8. Então, gente, este é o MMC. Tranquilo, mínimo múltiplo comum. E não por acaso, percebam que ele é o múltiplo dos outros, é a primeira propriedade, não é quando ele é múltiplo de todos os outros, ele é o próprio MMC, tá ele aqui, ó. Perceberam? Então, na realidade, eu joguei ali no primeiro exemplo uma apresentação prática da primeira propriedade que a gente viu anteriormente. Se estás com dúvida, volta um pouquinho ali para a tela anterior, que você vai ver lá nas propriedades que nós acabamos de confirmar a primeira propriedade do MMC. Tranquilo? Vamos adiante? Próximo modelo. Agora eu já trago um número maior, então vai ser um pouco mais trabalhoso. Olha lá, o 5, o 10, o 15, o 20 e o 30. Pessoal, tá a colinha aí do lado para você acompanhar o mesmo procedimento. Está pedindo o MMC? Então vamos lá, nós vamos pegar o 5, nós vamos pegar o 10, o 15, o 20 e o 30, colocá-los lado a lado. Muito bem, e vamos começar o processo. Lembra, qual é o passo 2? Procurar o menor número primo que divida pelo menos um dos elementos. O menor número primo é o 2. Tem alguém ali que pode ser divisível por 2? Tem, né? O 20 e o 30, não é? Então vamos começar pelo 2. Vamos lá. 5 dividido por 2 não dá inteiro, então fica. 10 dividido por 2, o 10 dá também, né? 10 dividido por 2 dá 5. O 15 dividido por 2 não dá inteiro, então permanece. O 20 dividido por 2 dá inteiro, fica 10, né? E o 30 dividido por 2 dá inteiro, fica 15. Tranquilo? Continuando. Tem algum elemento ali que ainda é divisível pelo número primo 2? Sim, aquele 10 que está aqui, não é? Olha aqui o 10, ó. Então a gente vai novamente dividir por 2. O 5 não vai dar, o 5 não vai dar, o 15 não vai dar, mas o 10 dará. 10 por 2 dá 5 e o 15 também não vai dar. Muito bem. Agora o 2 não dá mais. O próximo na sequência seria o 3, é o próximo número primo. Tem elementos aí que são divisíveis por 3? Tem, né, pessoal? O 15, tá vendo lá? Então vamos lá. O 3 também pode ser utilizado.
Muito bem, vamos ampliar um pouco a nossa retinha aqui, nem tão reta, né? Vamos lá. O 5 por 3 não dá inteiro, permanece, não dá, permanece. O 15 por 3 dá, né? 15 por 3 dá 5. O 5 não dá inteiro, permanece, e o 15 por 3 também dá 5. Beleza? Muito bem. Qual é o próximo número? O 3 agora não dá mais. O próximo número primo é o 5, não é? Lembra a tabelinha que eu mostrei antes? Então vai ser divisível por 5. E todos eles, né, pessoal? Então aqui vai ficar, acompanha ali comigo, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1, 1 e 1. Todos eles divisíveis por 5, a divisão dá 1. Olha só, nós chegamos agora no último passo. O passo 3 está resolvido, que é chegar às divisões até que dê tudo 1, aconteceu. Agora é fazer o quê? Quarto passo, o MMC será o resultado da multiplicação de todos os números primos obtidos. Então nós vamos pegar esses números primos aqui e multiplicar. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5 dá 60, não é isso? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5 dá 60. Então, pessoal, o MMC vai ser igual a 60. Vamos confirmar se o 60 é múltiplo de todos eles? 60 é divisível por 5? Sim, né? Dá 12, não dá? 60 é divisível por 10? Sim, dá 6. 60 é divisível por 15? Sim, dá 4. 60 é divisível por 20? Sim, dá 3. 60 é divisível por 30? Sim, dá 2. Perceberam? Ele é divisível por todos eles. Ele é o menor múltiplo, é o menor número na escala que vai conseguir ser divisível de forma inteira por todos os números do qual você fez a decomposição. Entenderam o que é o MMC, pessoal? Tranquilo? Vamos adiante? Seguindo. Agora a gente traz os números um pouco mais aleatórios aí, né? Mas o processo é o mesmo. Está ali a colinha do lado, acompanhe comigo. Vamos lá. Vamos pegar o 2, o 5, o 8, o 9 e o 18, todos eles, e vamos agrupar. E vamos começar no passo 2, como aparece aqui, buscando o menor número primo que divida pelo menos um dos elementos. É o 2, né, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. 2 dividido por 2 dá 1, 5 por 2 não dá exato, fica 8 por 2 dá 4, 9 por 2 não dá exato, então fica 18 por 2 fica 9, não é isso? Muito bem, tem alguém aí que ainda é divisível por 2? Tem, aquele 4 aqui, não é? Então vamos dividir por 2 de novo, vamos lá. 1 já foi, o 5 por 2 não é exato, 4 por 2 dá 2. O 9 por 2 não é exato, 9 por 2 não é exato. Novamente dá por 2 por causa desse cara aqui, não é isso? Então vamos novamente dividir por 2. Dá 1, o 5 não dá, aqui vai dar 1, 2 dividido por 2, não é isso? O 9 não dá inteiro, 9 não dá inteiro. Beleza? Muito bem. Próximo número primo é o 3. Tem gente aí que é divisível por 3? Tem, né? O 9, não é isso? Então vamos lá. Vamos dividir por 3. Aqui já tinha ficado 1. O 5 por 3 não é exato, permanece. Aqui já tinha ficado 1. O 9 divide por 3 dá 3. E o 9 divide por 3 dá 3. Tranquilo? Vai dar por 3 novamente, não é isso? Então acompanha aí. Vai por 3 novamente. Aqui já tinha dado 1. O 5 por 3 não é exato. Aqui já tinha dado 1. O 3 por 3 vai dar 1. E o 3 por 3 vai dar 1. Muito bem. Agora, tem mais alguém aí que pode ser divisível? O 5, não é isso? E é pelo próprio 5 que é o próximo número primo da escala, não é isso? Então, se eu dividir por 5, aqui já fechou, era 1. Aqui 5 por 5 dá 1. Aqui já era 1, aqui já era 1 e aqui já era 1. Beleza, pessoal? Então, olha só. Fechamos o passo 3. Fomos até que todos chegassem a 1. Então, agora, qual é o próximo passo? O passo 4 está aqui, que é fazer o produto entre os números primos obtidos. Então, vamos lá, pessoal. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72, não é isso? E 72 vezes 5 vai dar 360. Portanto, o MMC deste exercício dá 360. Fechou? Tranquilo? Se você voltar lá em cima, pegar cada elemento aqui que você fez a decomposição e dividir o 360 por ele, você vai ver que para todos eles vai dar
o resultado certinho. 360 por 2, 180, 360 por 5, 72, 360 por 8 vai dar 45, né? 360 por 9 vai dar 40 e 360 por 18 vai dar 20, quer dizer, vai dar para todos eles. E tem que ser. Não é isso? É uma bela provinha real que você pode tirar lá no final, desde que não sejam números muito elevados, né? Tranquilo? Vamos para o próximo, pessoal. Tá aqui, ó. 3, 7, 15 e 28. Tá a colinha aí do lado do método, vamos trabalhar. Então, primeira coisa, vamos pegar os elementos para fazer a decomposição. O 3, o 7, o 15 e o 28. Tranquilo? Vamos lá? Começamos pelo menor número primo. Quem é o menor número primo? 2. Tem alguém aí que é divisível por 2? Tem, né? O 28 aqui, não é isso? Então vamos lá. 2. 3 por 2 não é exato, permanece. 7 por 2 não é exato, permanece. 15 por 2, mesma coisa. 28 por 2, sim, dá 14. Vai ser possível por 2 novamente por causa do 14, não é isso? Então o 3 permanece, o 7 permanece, o 15 permanece, o 14 divide por 2 dá 7. Bom, agora se vocês olharem os números que estão aí na decomposição, você vai perceber que por 2 não dá mais. O próximo número primo é quem? O 3. Tem gente aí que é divisível pelo 3? Sim, né? Então vamos lá? 3. 3 dividido por 3 dá 1. 7 por 3 não é exato, permanece. 15 por 3 dá 5, não é isso? E 7 por 3 não é exato, permanece. Muito bem. Por 3, mais ninguém. Agora o próximo número primo é o 5. Tem gente aí que é divisível por 5? Tem, não é isso? Então vamos lá, o 5. Aqui já tinha dado 1, o 7 não dá, o 5 por 5 dá 1, e o 7 não dá. E agora, o próximo número primo, evidentemente, é o próprio 7, não é isso? Então vai dar 1, vai dar 1, vai dar 1 e vai dar 1. Beleza? Passo 3 fechado, a decomposição chegou em 1 para todos os elementos. Passo 4, multiplica os números primos que foram os divisores para chegar ao MMC. Então vamos lá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 dá 60, não é isso? 60 vezes 7 dá 420. É isso? Então, pessoal, fazendo o produto ali, ó, você vai obter como resultado 420. Este é o MMC desse exercício. Belezinha? Vamos adiante? Muito bem, pessoal. Estamos chegando no último modelo da nossa aula de hoje. Eu trago agora uma situação diferente, então fica aí, fica ligado, porque ele exige um pouquinho mais de atenção em relação ao que está sendo proposto. E é um exercício, pessoal, que assim, a princípio, você olha e você não enxerga diretamente que isso aí trata de mínimo múltiplo comum. Então a gente vai ter que ter um olharzinho clínico para perceber que está embutido aí a história do MMC. Vamos lá, então? Olha só, acompanhe comigo. Em um país A, vamos colocar aqui, nós temos um país A. As eleições presidenciais ocorrem a cada 2 anos. Então, olha só, a cada 2 anos o processo se repete. Muito bem, já em um país B, vamos colocar aqui, país B, as eleições presidenciais, elas acontecem a cada 3 anos. Então, de 3 em 3 anos, nesse país B tem eleição. E num país C, vamos colocar aqui, as eleições ocorrem a cada 4 anos. Então tá ali. Um país de 2 em 2 anos troca de presidente. Na prática é meio difícil isso, né? Muito pouco tempo, mas vamos lá. Vamos aceitar o que o exercício nos traz. No país B, a cada 3 anos há uma nova eleição, e no país C, a cada 4 anos há uma nova eleição. Muito bem. Aí o autor coloca o seguinte: suponha que em 2024 coincida das referidas eleições ocorrerem simultaneamente nos 3 países. Quer dizer, eles pressupõe que lá em 2024, vamos anotar aqui, ó, lá em 2024, nos 3 países a eleição vai acontecer ao mesmo tempo, ou seja, de forma simultânea. Esse é um detalhe bem importante, tá, pessoal? Muito bem. Aí vem a pergunta. Se isso aconteceu em 2024, isso só vai poder voltar a acontecer novamente quando? Quer dizer, depois de quanto tempo isso pode acontecer novamente? Aconteceu em 2024? E qual vai ser a próxima vez? Então, pessoal, acompanhe comigo. No país A, se é de 2 em 2 anos que acontece, então nós teríamos algo do tipo assim, se eu fosse montar um conjuntinho, né? Daqui a 2 anos,
daqui a 4 anos, daqui a 6 anos, daqui a 8 anos, daqui a 10 anos, daqui a 12 anos, daqui a 14 anos, e assim vai, não é isso? De 2 em 2 anos. No país B, se é de 3 em 3 anos, se eu contar a partir de 2024, eu teria o seguinte: daqui a 3 anos acontece novamente, daqui a 6, daqui a 9 anos, daqui a 12 anos, daqui a 15 anos, daqui a 18 anos, daqui a 21 anos e assim sucessivamente, ou seja, de 3 em 3 anos. E no país C, como é de 4 em 4 anos, se eu contar a partir de agora, 2024, ela vai voltar a acontecer daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, daqui a 12, daqui a 16, daqui a 20, daqui a 24, daqui a 28 anos e assim sucessivamente. Não é isso? Então é dessa forma que cada eleição ocorre. No entanto, veja que o autor pede quando é que vai voltar a acontecer todas no mesmo ano, como, segundo ele, vai acontecer em 2024. Então, gente, se você parar para pensar, para isso acontecer, nos 3 países tem que acontecer ao mesmo tempo, então é um múltiplo. E aí entra a ideia do MMC. É um múltiplo entre 3 números que você está querendo: 2, 3 e 4. De 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, entenderam? Então, na realidade, o que você vai fazer aqui é buscar o MMC entre 2, 3 e 4 para identificar daqui a quanto tempo vai haver um múltiplo que seja comum para os 3. Entenderam? Então vamos fazer? Vamos lá. Seguindo a regrinha lá daquela nossa tabelinha, eu começo pelo número primo 2, que é divisível, não é? Então vamos lá. 2 por 2 dá 1, 3 por 2 não dá exato, 4 por 2 dá 2. Dá por 2 novamente, por causa do 2 aqui, né? Então fica... Aqui já chegou a 1, o 3 não é exato, 2 dividido por 2 dá 1. O próximo número primo seria o 3, e o 3 sim é divisível. Tá lá, tem o 3, né? Então vai ficar 1, 3 por 3 dá 1, dá 1. Fechou tudo em 1, o que você faz agora? Multiplica para você ter o MMC. Então 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então significa, pessoal, que o múltiplo comum ele vai ser 12. O que é esse múltiplo comum nesse exercício? A quantidade de anos que vai levar para as 3 eleições acontecerem simultâneas, múltiplo. Beleza? Então, gente, as eleições voltam a se repetir daqui a 12 anos. Porém, cuidado, o que o exercício pediu não foi daqui a quantos anos. Se você olhar aí nas alternativas A, B, C e D, que nós temos aqui no lado no exercício, ó, o que ele pede é em que ano que isso vai acontecer. Ele nos disse no exercício que em 2024 iria acontecer. Bom, que agora, se daqui a 12 anos vai acontecer novamente, nós acabamos de descobrir isso, evidentemente o próximo ano que isso vai acontecer vai ser 2024 mais 12 anos. Ou seja, isso vai voltar a acontecer em 2036, que é a letra C. Tranquilo, pessoal? Beleza? Como eu sempre digo, espero que tenha atingido os objetivos de uma boa revisão. Aquele cuidadozinho aqui nesse último exercício, que é uma componente um pouco diferente, né? E um grande abraço e até o nosso próximo encontro. No próximo encontro nós vamos trabalhar máximo divisor comum, também bem importante. Um abraço.